Deu rec aí já? Já. Pessoal, é uma honra, né, ouvirmos novamente o professor Francisco Rosanello. Ele vem falar para a gente sobre avaliação motora, aspectos fundamentais para a formação e iniciação esportiva. A gente já ouviu o currículo do professor e sabe também do desenvolvimento de pesquisas na área do desenvolvimento, da aprendizagem motora e das inteligências múltiplas. Então, eu acho que o público da gerência de educação, em específico, e os outros convidados que estão aqui também, isso é muito interessante e pode massacrar o professor de perguntas, né, ao término dessa conversa aqui. Né? Ainda mais que o professor aqui tem professores que pegam crianças desde 6 meses até adultos, pela gerência de educação. Como mediador desse momento, como mediadores, eu vou convidar a Cláudia Caldeira e o Daniel Freitas para sentarem nessa mesa aqui para mediar depois as questões para o professor. Vou passar a palavra ao professor Francisco e assim que ele terminar nós vamos iniciar as perguntas. Professor, obrigado pela sua presença. Fique à vontade. Nós vamos estender um pouquinho, né? Houve um atraso, a mesa rendeu, né, muito bem, a gente esperou que não passasse tanto tempo, então a gente vai estender um pouquinho até aproximadamente 13 horas. O grupo de gerência de educação vai ter um treinamento à tarde, mas eu também vou atrasar ele um pouquinho para vocês chegarem em casa e a gente fazer individualmente. Ok? Vai ter esse ajuste. Vamos buscar bem tranquilo. Então, bom dia, já é boa tarde, quase. E então, agradeço aí a participação de vocês. Vamos ver se a gente consegue interagir nesse curto espaço de tempo. É um tema bastante complexo e não dá para a gente espremer em pouco tempo. Mas vamos tentar aqui passar para vocês algumas informações essenciais. O pessoal lá do fundo consegue ver bem aqui a tela? Aí também? Então tá bom. Olha, fiquem à vontade. Durante a minha fala vocês podem levantar a mão, tem uma dúvida, eu paro, pergunto, mesmo que tenha perguntas depois, mas pode interromper e a gente deixa aqui mais à vontade esse período com vocês, tá bom? Foi como eu falei, eu trabalho já com 3 linhas de pesquisa, de 0 a 2, idade escolar e terceira idade. E nós temos publicações em formato de livro, em formato de artigo, nessas 3 áreas, né? Deixa eu ver aqui onde é que muda, para cá, para baixo. E a tela, não sei se tá ajustado ali o foco. Dá para ver bem? Ou mais ou menos? Dá para ajustar um pouquinho? Vocês conseguem ler ali? Não, né? Mas tudo bem. Melhorou. É que algumas telas, em geral, ela só pouca... Bom, isso aqui foi para trás. Bom, então, respeito ao desenvolvimento, então o período de desenvolvimento, ele vai lá desde a concepção até a morte e passando por essas etapas que vocês já conhecem. Sempre os primeiros meses, primeiros anos de vida, o desenvolvimento é mais rápido, depois ele vai ficando um pouquinho mais lento, né? Principalmente, quem tem filho aqui, levanta a mão. Então, quem tem filho já sabe que nessa etapa ali do desenvolvimento do lactente, as coisas acontecem muito rápido. Num piscar de olhos, teu filho tem que idade? 1 ano e 7. Então, de 1 ano e 7 está mais fresco para o pai. A de 1 ano e 7
Meses, começou a andar com que idade? 11 meses. Então está dentro de um período normal, que é dos 10 aos 15. E se lembra as primeiras palavras que ela falou? É menina ou menino? Menina. Menina. Geralmente não é papai e mamãe, né? É papá, mamá, porque faz falar de sílabas e não fala papai e mamãe, né? Então a criança nessa etapa ela fala apenas 2 sílabas até 5 palavras, pequenas palavras. Então esse é mas antes ela tem uma história da linguagem para chegar até esse nível. Não ocorre assim já aos 12 meses ela vai falar papai e mamãe sem nunca ter silabiado, sem nunca ter feito algo anteriormente. Então isso chama processo neuroevolutivo. Então o desenvolvimento ocorre assim, é um calendário, né? Ele começa lá primeiro próximo distal, céfalo-caudal, do simples para o complexo. Então essa é a hierarquia do desenvolvimento. Bom, aqui as etapas que eu vou atropelar aqui porque em função do tempo eu vou poder passar mais coisa para vocês. Então aqui são os períodos clássicos que nós conhecemos. Isso não é em toda a área, né? Na medicina, na psicologia, o desenvolvimento passa por esse processo. Neonato, latente, a idade pré-escolar, escolar, puberdade, adolescência, adulto e terceira idade. São as etapas clássicas do desenvolvimento. Bom, o desenvolvimento aqui no Brasil, ele é caracterizado dentro de um conjunto de informações, que é o comportamento motor. Isso não significa que seja esse mesmo critério a nível mundial. Então o desenvolvimento motor ele aparece universalmente na escola norte-americana, na escola europeia, mas o comportamento motor não nessa composição, que aqui no Brasil divide-se em desenvolvimento, aprendizagem e controle motor. Isso vem decorrente aí da escola da USP, com os primeiros trabalhos lá, iniciou com Botânico, outros, a Pellegrini e outros autores aqui mais clássicos da área de comportamento motor. Tanto é que depois resultou aí no Congresso Brasileiro de Comportamento Motor. E foi publicado em 2021, ano passado, um artigo que fala justamente como estão distribuídos os trabalhos científicos nessas 3 áreas. Os trabalhos científicos eles são mais volumados, com maior frequência, na área de controle motor, ali com um percentual de 55%. E depois, menos trabalhos científicos na área de aprendizagem motora e depois com menos trabalhos científicos na área de desenvolvimento motor. Por que isso? Porque a área de desenvolvimento motor é uma área, é como se fosse uma areia movediça. É mais difícil de você controlar as variáveis, é mais difícil de você mensurar as variáveis, é mais difícil de você dominar os elementos que estão associados ao desenvolvimento motor, que envolvem a complexidade maior. Tanto é que o desenvolvimento motor ele não está vinculado apenas à educação física. Aqui todos são da educação física? Sim? Quem não é da educação física aqui? São de que área? Tá. Além da dança, mais algum? Música, tá. Tudo bem. Então, mas considerando a dança, a educação física, a música mais da arte, assim como a dança também,
pouco se tem quase nada de desenvolvimento motor. Tá? Então, se considerar a educação física, toda a graduação traz essa disciplina, desenvolvimento motor, ou desenvolvimento e crescimento antigamente, ou desenvolvimento humano, ou aprendizagem motor. Algumas faculdades têm desenvolvimento, aprendizagem e biomecânica, ou controle motor. Os outros cursos não têm essa mesma abordagem. A dança, muito menos, e a música, mais distante ainda, né? Mas a área de desenvolvimento motor, vou falar mais adiante, ela navega não só na educação física, ela navega na educação em pedagogia, psicopedagogia, educação especial, na área da saúde, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, medicina, dentro da medicina, pediatria, neuropediatria, psiquiatria infantil. É uma área que tem essa importância em diferentes cursos de graduação, porque o desenvolvimento motor, ele é uma manifestação do comportamento mediante alguns sinais de alerta respeito a alguma alteração, algum comportamento diferenciado, alguma situação especial. Então, através da expressão do movimento, que você consegue observar tais condutas. Isso ocorre lá desde o início do século XX, com o autor Dupré, que foi um autor da psiquiatria infantil, que observou que pacientes psiquiátricos também apresentavam alterações motoras, e aí ele fez esse link: cognição, comportamento psiquiátrico e conduta motora. E aí depois dele vieram outros autores da psiquiatria que fizeram essas abordagens e deram ênfase maior ao desenvolvimento motor. Depois um outro autor clássico, que chama Júlia Guerra, que escreveu um manual de psiquiatria infantil e falou bastante dessa questão do desenvolvimento motor, mostrando essa relação com as alterações, com os transtornos psiquiátricos, transtornos escolares, de aprendizagem escolar, etc. Por isso que o desenvolvimento está muito em evidência na clínica e nem tanto na área esportiva. Ele não tem tanta essa evidência no esporte como tem para outros cursos de graduação que buscam conhecer melhor o desenvolvimento motor. Por isso que a educação física não dá tanta importância ao desenvolvimento motor como outros cursos dão, né? Como a terapia ocupacional, a psicologia, a fisioterapia, etc. Porque eles trabalham mais com pacientes e observam nesses pacientes a importância do desenvolvimento motor. Então ali, quando a gente fala de desenvolvimento motor, então muitos, até mesmo ali na minha fala, uma colega de vocês, se você estava presente, ela comentou sobre que a pandemia poderia, ou o sedentarismo, trazer problemas de desenvolvimento motor. Você? Então, na verdade não é do desenvolvimento, porque desenvolvimento ele tem uma relação direta com o desenvolvimento neurológico. E quando a gente fala em alterações do desenvolvimento motor, você já cai diretamente aonde? Em problemas, em transtornos, em alterações, em disfunção motora, que são as dispraxias. Então, quando a gente pensa que a pandemia vai afetar o desenvolvimento, não é a pandemia, né? A pandemia vai trazer problemas relacionados a aspectos físicos. Professor, considerando que a classe de tarefa, o que depende do ambiente para o desenvolvimento, poderia afetar diretamente o Sim. Sim, Aí Sim, mas aí separando a aprendizagem
quiser falar. Apesar de como fenômeno, Mas aí é importante vocês perceberem. como fenômeno não tem como separar. Controle, aprendizagem e desenvolvimento, né? Mas, considerando essa interação dinâmica, o que o ambiente influencia em tempos de pandemia? E quando a gente fala em desenvolvimento, aprendizagem e controle, tem fatores endógenos, intrínsecos, e fatores exógenos, extrínsecos, que vão influenciar nesse processo, tanto na aprendizagem, como no desenvolvimento, como em outras situações. Mas é importante saber que quando a gente fala em desenvolvimento, você não vai pensar um indivíduo com transtorno TDAH, transtorno de déficit de atenção, ele não adquire esse transtorno no ambiente social. Ele é o ambiente simplesmente vai aguçar que esse transtorno se manifeste. O diagnóstico ocorre, pode ser aos 6, pode ser aos 10, pode ser aos 18 anos, o diagnóstico, mas o problema sempre existiu. Talvez de uma forma mais sutil, ou quando ele é uma situação mais grave, o diagnóstico vem mais cedo que eu digo assim, entre na idade escolar, né, de 6 a 10 anos. É o período que os transtornos são realizados, que são diagnosticados, diagnóstico clínico. Então, baseado nisso, não dá para dizer que o transtorno, uma alteração, uma dispraxia, ela simplesmente surge decorrente do ambiente, surge em função de uma pandemia. A pandemia pode favorecer aquele olhar, saber realmente ele tem um problema, entendeu? Então o problema já existia, mas só que ele estava ali camuflado. E aí com a pandemia a bruxa saiu, foi ali despertada, mas sempre ele existiu, só foi aflorado, tá? Então isso que é importante, tá? Essa relação que existe, desenvolvimento e aprendizagem, porque através desses mecanismos de aprendizagem você vai observar o desenvolvimento. Então essa é a ideia. Então ali vocês observam, como eu dei o exemplo do desenvolvimento, o clássico é a marcha sem apoio. Eu poderia citar vários comportamentos motores que estão associados ao desenvolvimento. Que ocorre no desenvolvimento sempre tem um calendário específico para acontecer. Por exemplo, alfabetização é o mecanismo clássico que ocorre por volta de que idade? 6 anos e meio até os 7 anos e meio. Isso é universal, em qualquer país que você for, a criança vai alfabetizar nessa idade. Não tem diferença. É o período ótimo para aprender a ler e escrever. Certo? Então isso é desenvolvimento. Agora, aprender inglês não é aos 6 anos e meio e nem aos 7 anos e meio para quem não é fora o nativo, né? Que nasceu na Inglaterra, Nova Zelândia, Estados Unidos e tal. Aí é o idioma dele de origem. Mas fora isso, uma segunda língua não tem idade. Isso é aprendizagem. O que significa isso? Que o indivíduo não vai morrer porque não aprendeu inglês. Ele pode aprender inglês aos 60 anos, aos 70, aos 40, aos 20. Obviamente, quanto mais cedo ele aprender, mais facilidade ele vai ter de rodar naquele ambiente, né? Quando eu fui para a Espanha, meu filho tinha 5 anos, ele muita facilidade aprendeu espanhol, rapidinho ali já estava interagindo. Então fixa mais, diferente de você aprender um outro idioma com 50 anos, com 40, assim como aprender a dirigir um carro. Tem uma idade boa ali, mas você pode aprender em qualquer idade. Não significa que um indivíduo que não sabe dirigir vai ser um retardado, não é isso. Mas qualquer idade
propícia para aprender. Claro, quanto mais cedo, os canais sensoriais estão aptos para aprender a conduzir um carro. Mais tarde, vai perdendo a visão, vai perdendo a audição. Então, o idoso que aprende com 60 anos, ele vai ter muitas dificuldades. Por quê? Porque os órgãos do sentido dele já estão num outro processo. O tempo de reação é mais lento, a acuidade visual também, a parte motora já está entrando em declínio, e aí ele naturalmente vai ter mais dificuldade de receber as informações sensoriais, e ele vai resistir mais, além do medo, da ansiedade, de aprender a conduzir um carro, tá? Então a aprendizagem, ela complementa o desenvolvimento, mas é diferente, são duas situações diferentes. Assim como o controle motor também. O controle motor já envolve uma especificidade. Eu quero saber como aquele músculo realiza aquele movimento e tal. Músculo agonista, antagonista. Então, aspectos biomecânicos, neurofisiológicos estão associados ao controle motor. Em geral, por isso que os trabalhos científicos na área de controle motor são maiores. Por quê? Porque você consegue controlar essas variáveis e num curto espaço de tempo você pode resultar numa publicação. A área de desenvolvimento, quando envolve principalmente seres humanos, é mais difícil, porque às vezes você trabalha 10 anos com um paciente e não tem claro o diagnóstico. Como eu trabalhei muito tempo com a parte clínica, e às vezes o fulano tem lá um diagnóstico de autismo, depois passaram-se alguns anos, observaram que aquele autismo não é autismo, é apenas uma dificuldade de aprendizagem com limitação cognitiva. É uma outra situação, né? Mas, então são falsas impressões, falsos diagnósticos, porque às vezes o diagnóstico envolve uma equipe, né? Pode ser não só o médico, mas envolve o psicólogo, envolve outros profissionais para fechar o diagnóstico, e às vezes isso nem sempre ocorre. Então, a área de controle motor tem esse controle de variáveis que é muito, em termos de laboratório, é mais fácil de você desenvolver. Então ali, dentro dessa percepção, vocês vão observar que as terminologias que navegam em cada área é diferente. Quando se fala em proficiência, competência, inteligência, está relacionado à aprendizagem motora. Quando se fala em domínios, lateralidade, organização espacial, temporal, tal, estão associados a mais ao desenvolvimento. Quando se fala em neurofisiologia do comportamento, biomecânica do movimento, então está associado mais a uma especificidade, que é o controle motor. E nos artigos fazem uma miscelânea de confusão de terminologias. Às vezes o indivíduo está falando de desenvolvimento motor e coloca lá desempenho motor. Desempenho é uma palavra que envolve performance. Então, desempenho, a palavra mesmo, está associada à performance. E performance mais relacionada ao controle motor. Então, às vezes o emprego e a utilização das terminologias de forma equivocada acaba prejudicando o entendimento daquilo que nós estamos trabalhando. Agora imagine vocês, não só a educação física, porque a literatura traz que os autores clássicos do desenvolvimento motor vêm da educação física, principal os autores, tanto europeus como
norte-americanos, até como autor russo, lá o Zeretsky. Então são autores clássicos que vêm da educação física. Depois outros autores aí se juntaram, mas em outras áreas. Mas a escola clássica do desenvolvimento motor vem da educação física. Aí a aprendizagem tem outros autores. Cret, tem lá o da escola norte-americana, né, que mistura um pouco, David Galahu, que mistura aprendizagem com desenvolvimento, faz essa mistura, que eu vejo mais como de aprendizagem do que desenvolvimento. E aí outros autores falam de competência motora e que fala do autor lá do TGMD, que é Uri, qual é o sobrenome dele? Eu me esqueço. Não é o Uri, mas o sobrenome dele não é, esqueci agora. Mas enfim, bom, depois eu lembro. E então são autores da área de aprendizagem. Então eu vou comentar aqui com vocês. Então ali, nós fizemos um artigo sobre terminologias, que vai ser publicado, está para ser publicado agora, foi escrito já em 2020, começamos 2020, é uma coletânea de mais de 100, aproximadamente 100 artigos científicos relacionados à área de desenvolvimento motor, e a gente fez um levantamento das terminologias utilizadas nesses artigos. E aqui essa árvore a gente mostra que o comportamento ele vai para as ramificações e como elas, quais são os termos que se manifestam em cada área, né? Então, desenvolvimento motor, os profissionais que atuam, eu já comentei com vocês, então ali os profissionais que atuam nessa área. Em geral, quando eu vou ministrar curso de norte a sul do Brasil, os profissionais que procuram, aqui mesmo nós vamos dar hoje um curso à tarde, os profissionais que participarão, a maioria são de terapia ocupacional, da fisioterapia, tem uma médica que é neuropediatra, que vai participar, e da educação física. Então, assim, é um grupo bem heterogêneo, né? Porque são pessoas que buscam esse entendimento do desenvolvimento motor. Ali a complexidade do tema, por que é complexo o desenvolvimento motor? Primeiro porque envolve a psicologia do desenvolvimento, envolve desde as teorias que vocês já estudaram, as teorias da psicologia do desenvolvimento em educação física, isso às vezes é dado em um semestre, que é falar um pouco de Piaget, de Vygotsky, de Vallon, mas as teorias são mais complexas, que tem um pouco falar de Freud, qual a importância do Freud no desenvolvimento, a importância de Piaget, das teorias de Piaget no desenvolvimento, enfim. Então, entender um pouquinho mais essa questão. Outra questão é a neurologia evolutiva, que em geral a educação física não é trabalhado. A educação física, na graduação, nem tem assim uma ideia do que vem a ser a neurologia do desenvolvimento. Tem lá uma disciplina de anatomia, mal tem uma passada assim rápida sobre a estrutura, sistema nervoso, mas não tem uma profundidade, uma verticalização da informação. Então a gente acaba tendo que buscar as informações fora do ambiente da grade curricular, né? Porque toda a base do movimento motor tem um componente neurológico, que é importante vocês saberem, né? Qualquer movimento que vocês realizam tem um componente neurológico, desde o mais simples até o mais complexo. Então entender
essas questões. Se vocês estão trabalhando com indivíduos, pode ser com escolinha, com alta performance, entender que tipo de movimento vocês querem ensinar para aquele indivíduo. Se é um movimento de alta complexidade ou é um movimento simples. Isso é neurologia do movimento, tá? Então, o que é o movimento práxico, que é um movimento mais cortical, que envolve uma complexidade maior, envolve um processamento de informações, que envolve, se chama, quando vocês vão trabalhar o indivíduo, envolve educativos, quando dão educativos para aquele fulano aprender um gesto. Vamos imaginar assim, natação. Você vai ensinar, quer melhorar o crawl, movimento do crawl do atleta, aquele praticante. Aí você fala, não, você falar o braço tem que ir assim, levantar o cotovelo, entrar de bico na água, tal. Daí como ele vai fazer isso na água? Então aí você vai fazer educativos. Então fazer só o movimento com o braço. Ele pode fazer primeiro parado, depois ele faz em movimento. Congela as pernas e tenta fazer só, põe lá uma boia entre as pernas e faz o movimento só de um braço. Mergulha, faz o movimento em S debaixo d'água, empurra a água, sobe o cotovelo alto, levanta, joga. Então ele tem que assimilar esse processo. Isso se chama corticalização a nível cerebral do movimento, né? É um movimento que envolve uma praxia, uma complexidade, porque são muitas informações e ele tem que dissociar essas informações para aprender aquilo que se deseja. E aí ele tem que praticar. Imagine isso, só o movimento. Agora associar esse movimento à respiração. Então aí, se ele tem dificuldade de respirar, então você tem que fazer o contrário. Primeiro vamos aprender a respirar, fazer um movimento de respiração, só bater as pernas ou só fazer o movimento e respirar, né? Girar a cabeça, respirar se é só de um lado, se são dois lados. Aí envolve outra complexidade, outros mecanismos de aprendizagem, outros educativos para aprender. Isso aí tudo é aprendizagem, mecanismos de aprendizagem, tá? Isso quem faz esse processo para o indivíduo, que vai ajustar esse processo, é o córtex cerebral. É a área nobre do nosso sistema nervoso central. E quando ele aprendeu esse movimento, aí a gente passa para uma outra etapa, que é a automatização desse movimento. Bom, ele já aprendeu, ele já está conseguindo fazer e o movimento já está automatizado. E aí, quando ele consegue sair do automatismo para um treinamento mais específico, ele já é atleta de natação, nada 4, 5 horas por dia, então ele já faz aquilo de forma condicionada. Ele já nem fica elaborando o movimento na cabeça dele, já faz aquilo já pensando no tempo que ele executa o movimento, no menor tempo, numa melhor performance, já está num outro nível. Em vocês então que trabalham com indivíduos, desde o processo de uma escolinha até uma alta performance, tem que entender esses mecanismos da neurologia do movimento, como ocorre, tá? Para a gente entender melhor isso, eu faço sempre uma dinâmica, né? Aproveitar aqui, a gente faz uma dinâmica. Vem um da dança aí, quem é da dança aí? Quem é da dança? Pode ser só uma aqui. Bem rápido. Vem uma da música, quem quer da música aí? Um só. Da música. Vem, tem um rapaz, uma moça. Vem mais uma moça da educação física, qualquer um. Pode ser que trabalhe com escolinha.
da educação física que trabalha com escolinha de esporte? Pode ser qualquer um. E vem um que trabalha com alta performance aí. Temos 3, 4. Tá bom, só para vocês perceberem. Tem 2 rapazes, 2 mulheres. Pode intercalar ela. Isso. Aí, ó, eu vou dar uma tarefa que é uma tarefa que envolve praxia, movimento intencional, que envolve um processo de elaboração do movimento. Agora vocês vão imaginar como vocês lidam com seus alunos, e imaginando que vocês devem ter não só 4 alunos, eles têm 20, tem 10, tem mais ou menos. E aqui eu vou trabalhar só com os 4. Eu vou dar 4 sequências de movimento e vocês vão observar a complexidade com que cada um vai realizar esse movimento, tá? E vai observar, um não vai saber o que o outro vai realizar, porque eles estarão de olhos fechados. Eu vou organizar a informação e eles vão realizar. Pode voltar para lá? Agora não dá para desistir. Então, pode soltar os braços. Eles vão apenas escutar, tá? A audição, antes de executar o movimento. Vamos trabalhar o que se chama a atividade sensorial auditiva. Então pode fechar os olhos e se concentrar apenas na minha fala. Pode chegar um pouquinho mais, um pouquinho mais para cá. Isso aí, tá bom. Aí. Então vocês só vão observar, tá? Então, vamos lá. Vocês vão imaginar, do lado direito de vocês tem a porta de saída da sala, do espaço que vocês estão. Vou imaginar que a porta está fechada e na porta tem um relógio analógico, que é da hora, minutos e segundos. Esse relógio está fixado na porta. O relógio é grande, tem mais ou menos 1 metro de diâmetro. Relógio redondo. E aí vocês vão imaginar esse relógio e vão observar o ponteiro de segundos. Segundo como o movimento movimenta o ponteiro dos segundos. Perceberam então mentalmente o movimento dos segundos do relógio, como ele está circulando? Tá. Vocês, com o braço direito de vocês, agora vocês não vão fazer nada, só vão processar a informação. Isso chama processamento central da informação. Com o braço direito, vocês vão fazer o movimento circular. Circular na sua... Agora não faço nada, só organize a informação. Vão fazer o movimento circular na sua maior amplitude, no maior ângulo possível. Tá? Vão rodar o braço, imaginando o ponteiro de segundos como se fosse espelho do relógio lá, circulando em ritmo dos segundos. Movimento circular na sua maior amplitude de braço. Esse é o primeiro movimento que vocês vão realizar com o braço direito. Gravaram aí? Beleza. Agora vocês vão imaginar outro relógio igual que está fixado na porta, mas para o outro lado da parede, que é do lado esquerdo. Na parede do lado esquerdo, de frente para a parede do lado direito. Tem outro relógio igual, de 1 metro, por ponteiro, segundos, minutos e horas. Do lado esquerdo. E vocês também vão realizar o movimento
do braço no sentido horário, mas com o braço esquerdo, tá? Os dois movimentos dos braços são no sentido horário, só que muda o que muda? A posição do espaço do relógio. Um vai estar no lado esquerdo, direito, o outro vai estar no lado esquerdo. E vocês vão ter que se organizar no espaço, através dos braços. O braço movimenta na sua maior amplitude, tá bom? Sentido horário, no ritmo dos segundos. Esse é o segundo movimento que vocês vão gravar. Terceiro movimento é levantar o joelho direito, levantar o joelho direito na altura do quadril, com a perna relaxada. Então, só fazer a flexão do quadril e do joelho levantar até a altura do quadril. Joelho direito, tá? E quando vocês realizarem um intervalo de 5 segundos, vou fazer o mesmo movimento com o joelho contrário. Tá? Então, são só esses movimentos aí que vocês vão ter que fazer. Não, você não fala nada, só observa. Agora você está só em percepção. Aqui a informação é igual para todos, tá? Vocês que têm que processar a informação. Repetindo. Braço direito no sentido horário, na maior amplitude. Braço esquerdo no sentido horário, na sua maior amplitude. Joelho direito, quando eu falar terceiro movimento, vocês vão começar com o joelho direito, na altura do quadril, perna relaxada, levanta, conta até 5 segundos e muda para o esquerdo. Conta até 5, muda para o direito. Conta até 5, muda para o esquerdo, alterna, direito, esquerdo. Joelho, tá? Sobe o quadril, muda, sobe para o outro joelho. Só esse movimento eles vão fazer, tá bom? Isso é o processamento central. Quando eu falar já, os 4 vão realizar o mesmo movimento, mas só que cada um não vai olhar para o movimento do colega, vai simplesmente fazer, do jeito que eles entenderam a minha explicação. Se a minha explicação foi boa, a gente vai saber aqui no resultado. Isso é uma percepção externa. Qual outra percepção? A percepção interna que eles têm do movimento. Não adianta só eu explicar, se eles não têm uma percepção interna sobre o movimento. O que pode bloquear isso? A ansiedade, o estresse, por estar ali na frente e tal. Então tem várias coisas que podem bloquear esse mecanismo. A experiência deles também nesse movimento, que a gente tem uma da dança, um da música e 2 da educação física. Então vamos lá, podem realizar o primeiro movimento. Vocês só observam. Podem, sem parar o primeiro movimento, podem realizar o segundo movimento. Vocês só observam. Então aí já são 2 movimentos. Se limitar só 2 movimentos, você já vê que não existe uma consonância. Agora podem realizar os 2 últimos movimentos. Começa com o direito. Aí se concentrem.
cachaça antes. Aí, tá bom, palmas para eles. Porque a gente não sentiu ridículo, eu não vi nada. O importante é o pessoal perceber o que aconteceu. A ideia, pessoal, é vocês, em primeiro lugar, entender que quando a gente trabalha com mais de uma pessoa, vocês têm que ter claro o que vocês esperam daqueles indivíduos, porque a percepção de vocês pode ser diferente da percepção deles, tá? O entendimento da explicação pode ser diferente do entendimento, então tem que chegar o mais próximo possível daquilo que vocês desejam. Aqui todos são profissionais, adultos, inteligentes, e vocês já perceberam que existe uma complexidade de informação. O primeiro movimento, né, então já assim todos foram unânimes, fizeram no sentido horário. Primeiro movimento no sentido horário, né? Claro, uns fizeram movimento intermitente com relógio, outros fizeram contínuo. O relógio estava disparado, né, do segundo. O relógio estava com a pilha Duracell ali alterada. Então é perceber, os segundos. Então envolve muito a tua cognição, né, os segundos. Para se concentrar nos segundos, o ritmo, velocidade, da duração. Perceber isso. Agora eu vou envolver outro movimento de braços, que é similar ao direito, mas é percepção de espaço diferente. Se você começar a iniciar aqui, vai fazer o que o colega fez, né? Vai ficar mais difícil realizar o movimento. Então tem que partir do ponto inicial para poder ir dissociando, né? No ritmo, na velocidade. Chegar, né? Se imaginar a situação e fazer, rápido, fazer rápido. Mas aí depois para fazer lento, tá? No sentido horário. Depois associar a perna, que aí você tem que fazer movimento que aí envolve equilíbrio, envolve dissociação segmentar, tal. Então já um outro movimento mais complexo, né, que é essa dissociação segmentar. Então é mais para vocês perceberem que como processa esse esquema. Esse esquema com 3, 4 informações, também não são muito complexas, né, assim para vocês. E agora transferindo isso, façam essa experiência com os alunos de vocês. E veem como eles se comportam. Qual o nível de compreensão que eles têm dessa informação? Porque essa informação, ela depende dos órgãos do sentido, sensoriais, depende da cognição e depende também da questão motora, certo? O colega ali que fez, quando associou a parte de equilíbrio, estava mais ajustado no equilíbrio, né? Então não é que dependia da compreensão, ele sabia o que tinha que fazer, mas para ajustar o movimento ao equilíbrio, ele teve mais dificuldade, tá? Então já envolve aí outros componentes, motores, etc. Entenderam essa parte? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso aí? Não? Aqui. Queria perguntar, professor, se tem uma diferença das novas gerações com relação à percepção auditiva e visual, principalmente com relação ao auditiva. Como é? Percepção do quê? Percepção auditiva e visual, visual com relação principalmente às novas gerações na utilização
da tecnologia. Assim, isso eu falei na minha fala ali, a questão dos aparelhos eletrônicos, eles afetam o desenvolvimento, né? No sentido de, não que o desenvolvimento vai continuar o mesmo, mas eu digo assim que o potencial ele acaba sendo prejudicado, porque gera um que se chama mecanismo de acomodação. O cérebro ele precisa ser estimulado, ele ser provocado para que ele avance. Quando você recebe uma informação fácil, se você quer saber sobre tal assunto, o que você faz hoje? Você está com o celular, você põe ali no Google e recebe, e aí você escolhe aleatoriamente aquela informação. Muitas vezes você não sabe se aquela informação é fidedigna, é o que se chama hoje de fake news, né? As notícias falsas, porque muitas informações não são fidedignas. Mas a pessoa compra aquela informação como sendo a real e acaba passando aquela informação adiante. Então essa é a informação fácil e o cérebro ele se acomoda nessa situação, né? Ele busca essas informações de forma muito pronta, muito fácil. E a criança que manuseia, desde lá a mãe que dá o celular, dá o tablet para ela manusear, ela, nossa, meu filho já sabe mexer e tal, já consegue sair, ele acaba adquirindo o que se chama um processamento de condicionamento, não de aprendizado, né? Na verdade ele não entende o processo, ele só reproduz, é um condicionamento. E isso também não é satisfatório, não é produtivo, não é bom, né? Então o fato de trabalhar ali, escorregar a mão para um lado, escorregar a mão para o outro, significa que ele desenvolveu o mecanismo de motricidade fina digital. Motricidade fina digital não é você deslizar o dedo, é você manipular o objeto, é você trabalhar mesmo a manipulação. Manipulação é diferente do que deslizar o dedo e tal. Então é nesse sentido, né? Você acha que fazendo esse teste, tendo a informação auditiva e tendo a informação visual, vai ter diferença nas nossas turmas, nos nossos alunos? Como eu fiz aqui, eles... Sim, quando você faz o exercício visual também, você está estimulando. Você vai ter ali as possibilidades e vai realizar o movimento. Poderia fazer 2 ensaios aqui, né? Uma tarefa visual e outra com uma tarefa auditiva, uma percepção. Isso é a área perceptiva. Uma envolve a organização espacial, aqui essa que eles fizeram envolve a organização espacial, porque ele fecha os olhos e ele não ignora, ele tem que aguçar a percepção dele no espaço. Onde é que eu estou, qual a minha posição no espaço, onde é que é a direita, onde é que é a esquerda, frente, trás, cima e embaixo. Então essa é a percepção do espaço, com a ausência da visão. E com a ausência da audição é a percepção temporal, né? Então a gente, quando avalia uma criança com déficit auditivo, você faz uma estrutura rítmica e observa. Mas ela está vendo eu bater, como é que ela não vai aprender? Mas ela tem déficit auditivo. E aí ela não consegue reproduzir, porque o prejuízo dela está na audição. Tá? Ei, professor, eu sou Jean Carina, sou do curso de formação de natação. A nossa aula funciona com aquecimento e depois a parte aquática. Eu tenho percebido nos meninos uma falta de interesse em fazer, por exemplo, o aquecimento. E não é uma pequenininha, não, grande, assim. Sim. E a gente trabalha no aquecimento por volta de 30, 35 alunos, em média. Eu tentei usar alguns argumentos, por exemplo, visuais, auditivos, e mesmo assim, esses alunos que estão vindo, eles estão demonstrando essa falta de interesse. Até brinco com a Lívia do curso básico, que os meninos do curso básico, quando passam pelo curso básico e vêm para a natação, eles já vêm mais preparados. Eles, em questão de gesto motor, eles são muito melhores do que uma criança que já entrou no próprio curso. Você tem alguma dica, seu ponto de vista sobre isso?
Eu acho assim, o professor ele tem que ser... isso já é uma teoria já bastante preconizada por um psiquiatra lá da Espanha, e nas falas dele relacionado à inteligência emocional, que são os mecanismos de aprendizagem. Que para você despertar o interesse no aluno, você tem que buscar aquilo que move esse aluno, que é a motivação. Se ele não está motivado, ele não vai aprender, certo? Imagine se eu vou dar uma aula aqui, onde eu só falo. A percepção de vocês vai ser apenas auditiva, e a capacidade de reter informação vai ser girar em torno de 10%. Se eu falo e uso o slide, aumenta a capacidade de vocês reter informação. Então passa a 40% por aí. Agora, se eu falo, mostro o slide e faço uma dinâmica, como eu fiz aqui, qual a capacidade de vocês reterem informação sobre o aprendizado? É 90%. Vocês podem sair daqui hoje ou amanhã, mas vão lembrar do fulano executando o movimento certo, o movimento errado, porque aí vocês... E eles muito mais, né? Quem participou vai lembrar como é que eu fiz e tal, se lembrou se fez certo, se fez errado e tal. Então fixa muito mais. Nas tarefas de sala de aula ou práticas de educação física, no esporte, escolinha, etc., vocês têm que buscar algo que... Por isso que o professor ele tem que ser malabarista. Ele tem que ser... Isso a gente observa já na educação, não é? Os professores mais de educação falam, quando trabalham com grupos especiais, eles falam... às vezes eu lembro de uma professora que disse o seguinte: trabalhava, antigamente tinha o que se chama classe de aceleração, que era um período onde os alunos, todos os alunos ali que tinham dificuldade, sempre ali 5%, pegavam um de uma sala, de outro, colocavam todos numa sala, que chamava classe de aceleração, para fazer com que eles avançassem. E a professora, imagina, trabalhava com um aluno, às vezes, paraplégico, outro com deficiente intelectual leve, outro com um transtorno de aprendizagem, outro com déficit de atenção, e aí todos na mesma sala. E aí ela falava, gritava, outro mexia, porque eram comportamentos diferentes. Ela falou, às vezes eu me jogava no chão, simulava uma crise epilética, daí todo mundo parava assustado, assim, o que aconteceu, professor? Aí ela tinha atenção dirigida a eles. Porque é mais ou menos isso, né? Porque você tem que ser esse ator ou atriz em sala de aula, numa aula de educação física, para poder buscar essa atenção. E eis que esse autor espanhol fala que a aprendizagem depende da emoção, depende de você buscar o interesse do aluno através da motivação. O que faz com que esse indivíduo aprenda, né? O que eu quero? Então, buscar elementos para que ele saia do trivial, da rotina, porque se o aluno chega na aula de educação física, de um esporte específico, já sei que o professor vai dar hoje, ele vai dar aquele aquecimento, corre para lá, vai para frente, vai para trás, já faz uma tarefa assim bem automatizada, ele já vai desmotivado. Se ele não sabe o que vai acontecer e você provoca uma situação nova, naturalmente ele vai voltar diferente, né? E vai saber que a aula foi diferente. As estratégias de ensino vocês que tem que aí procurar e pesquisar para poder trazer essa nova possibilidade, né? Acho que seria isso aí, tá? Avançamos então ali sobre a complexidade do tema. Então o tema é bastante complexo porque depende dessas possibilidades.
Quando a gente fala em avaliação motor, existem protocolos que é de desenvolvimento motor, especificamente. E dos protocolos na área de desenvolvimento motor, existe um protocolo bastante conhecido, que é o MABC, e outro protocolo que é a raiz do mesmo, vem da mesma origem, que é o protocolo que iniciou lá com um autor russo, o Zeretsky. Depois dele surgiram outros protocolos. Aqui não dá muito para vocês verem, ali que o slide está pequeno, mas a raiz é a mesma, né? Não é que surgiu um protocolo, eles vieram da mesma raiz, de Zeretsky, vieram de Gilman, vieram de provas de Piaget, lá de organização espacial, de Miller Stambach, de organização, esquema corporal e tal. Então, os protocolos ele tem uma raiz, dessa raiz foram surgindo outros. A nível mundial, existem dois que é bastante conhecidos, né? O BOT, que é um teste Bruniski-Zeretsky. O autor, hoje ainda vivo, é o Bruniski, que mora lá nos Estados Unidos, na região norte dos Estados Unidos, já tem quase 80 anos. E o Zeretsky já faleceu há bastante tempo. E tem o teste do MABC, que é da Sheila Anderson, que ainda é viva, e o outro autor que escreveu com ela já faleceu, né? Nós utilizamos o protocolo AEDM, que já eu trouxe para o Brasil em 97, aí foi publicado em 2002, hoje está na 4ª edição do livro. Também é bastante conhecido aqui no Brasil e já tem uma versão em inglês, versão em espanhol e tal. Então é um protocolo que a gente trabalha, a área de desenvolvimento é bastante utilizado naquelas outras áreas que eu comentei com vocês. Pessoal da psicologia, pedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia e tal. Então esses são os 3 protocolos assim que é bastante utilizado na área de desenvolvimento, tá? Para crianças de idade escolar, educação especial, ensino fundamental e educação infantil. E tem a relação também, quando a gente usa um protocolo, é saber se aquele protocolo é pertinente ou não para aquilo que nos interessa. Falar, bom, se eu quero saber se um atleta, uma criança, tem potencial para ser um atleta, um futuro atleta, uma criança com precocidade, né? Um talento esportivo, eu vou usar um teste motor? Não. O teste motor ele serve apenas para identificar atraso no desenvolvimento ou sinal de alerta, uma dispraxia, uma área, um transtorno. Eu nunca vou usar um teste motor para buscar usar em talentos esportivos. Isso é um erro. Outra coisa, se eu quero identificar um talento esportivo, eu vou usar provas físicas ou fisiológicas, que eu falei anteriormente, teste de força, de flexibilidade, agilidade, etc. Porque isso sim vai me dar realmente características sobre o potencial daquele indivíduo, né? Isso já o Silafisques, lá de São Caetano do Sul, já fazia isso, lá com Vitor Matsudo, o pessoal das antigas lá já faziam aí na década de 80 essa identificação de talentos, né? Fizeram isso com a Hortência, com outros jogadores aí desse período. Outra questão importante na área motor é a seguinte: eu tenho um transtorno, 2 transtornos. Um transtorno que você, não sei se já ouviu falar, o TDAH, que é déficit de atenção com hiperatividade. E outro transtorno é o transtorno do desenvolvimento da coordenação, TDC.
né? Então, 2 transtornos, os 2 têm dispraxia. Só que o TDAH tem uma característica muito forte de problemas na percepção, principalmente temporal. E o TDC tem um problema mais sério, que é na área da coordenação motora fina e no equilíbrio. São 2 transtornos, mas que apresentam problemas motores em áreas diferentes. Um é mais na área perceptiva, o outro mais na área coordenativa. E no ponto de vista neurológico também são diferentes, né? Um tem mais problemas na área do córtex e outro mais na via cerebelar, que é o TDC mais via cerebelar, e outro mais a nível de funções executivas. São diferentes nesse sentido. Porém, quando se fala, o indivíduo tem problemas motores, aí vai fazer o seguinte: qual teste ele vai usar? Se ele usar o MABC para o TDC, o MABC é um teste coordenativo, que ele vai avaliar a coordenação motora fina, global, equilíbrio, e os testes são lá de Ozeretsky. Os testes de Ozeretsky são testes de equilíbrio, de coordenação fina, global e tal. Então ele casa certinho com o problema de TDC. Agora, se você usar para um transtorno de desenvolvimento um TDAH, que é hiperatividade com déficit de atenção, o MABC não vai ser útil. Por quê? Porque ele não avalia a área perceptiva. E aí você vai fazer o quê? Já teve trabalhos de tese usando o MABC para aplicar em TDAH. Qual a conclusão que a pessoa chegou? Não chegou em conclusão nenhuma, porque o MABC não é o melhor protocolo para avaliar TDAH. Então, quando você usa um protocolo, os 2 são protocolos da área motora, 3 ali que eu falei para você: o MABC, o AEDM e o BOT. São protocolos usados para avaliar o desenvolvimento motor, mas só que cada um tem a sua especificidade. Não dá para usar para todos os transtornos, certo? Então tem características mais específicas para um determinado transtorno. Então isso é um ponto diferencial. Outra questão é os testes para aprendizagem motora. Então, para aprendizagem motora é outra característica. Por exemplo, aprendizagem motora tem o KTK, tem o TGMD. São testes de aprendizagem motora, porque ali o que se propõe, as tarefas, elas são mais de aprendizagem do que de desenvolvimento. Então, e a forma de avaliar é diferente, né? Você não fala em quociente de desenvolvimento, não fala em idade de desenvolvimento. Você busca se ela faz aquela tarefa, se não faz, tal. E aí tem um score, né? Um percentil, etc. Tal. Assim como mesmo o MABC tem essa diferenciação, trabalha com idade, nem quociente, mas tem um score ali, mas mais voltada para o desenvolvimento, porque a raiz dele é de desenvolvimento, né? Que é de Ozeretsky. Então, entender que também os testes eles flutuam conforme a finalidade, né? Desenvolvimento, aprendizagem. Só voltar aqui. É isso que falou, né? O Ulrich, né? O sobrenome é Ulrich, né? Então, esse é o do TGMD. O KTK lá é isso da Alemanha, né? Que é o KTK, é uma abreviação do nome em alemão lá, que é de habilidades motoras, coordenação motora. Bom, isso aqui não vou falar nada. Eu já falei dos testes aqui. Então, da parte que a gente trabalha mais a avaliação motora, sobre desenvolvimento motor, então a gente já, ao longo do tempo, a primeira edição foi em 2002, depois a última em 2020. Então, ali o desenvolvimento também ele tem uma hierarquia. Quando a gente fala em desenvolvimento, a criança
o lactente também tem o seu desenvolvimento, não é? Então ele aqui falou que tem um filho de 1 ano e 7 meses, ele está numa fase que considera o Piaget período sensório-motor. Significa que ele não entrou ainda no período de praxia, que é o período do simbólico, que é a entrada no mundo da cognição ali mais, o mundo mais abstrato, que é o período de operações pré-operatórias. Não entrou nesse mundo, então está no período sensório-motor, que tudo gira em torno do sensorial. Então tem que entender isso. Às vezes os pais falam, tem o filho lá e com 1 ano já quer que ele controle o esfíncter. O controle do esfíncter é uma idade também de maturação, gira em torno de 18 a 30 meses. É o período que a criança está pronta para controlar o seu esfíncter. Se ela atrasa esse período, significa que ela vai estar apresentando um atraso no seu desenvolvimento. Pode ser decorrente de um impacto emocional, controle do xixi, controle do cocô, encoprese, enurese e tal. Mas os pais não podem querer antecipar esse período, porque o período para a criança entender que ela, como controla o xixi, como controla o cocô, é a entrada nesse mundo mais simbólico. Então ela vai percebendo isso. E antes disso, como os pais vão conseguir realizar esse controle do esfíncter? Através do condicionamento. O condicionamento que você faz ali, quem tem cachorro sabe. Dá uma recompensa e leva o cachorro até ali, então ele faz causa e efeito e ele vai se condicionando. Então você pode condicionar também teu filho dessa forma. Ele pode controlar, mas não é da forma correta. Não é uma forma neuroevolutiva, considerada adequada, tá? Então é um condicionamento. Às vezes os pais têm lá o filho e condicionam a essa situação de controle do esfíncter. Já está controlando? Ainda não? Mas sim? Tá. Então é essa ideia do desenvolvimento, saber que cada etapa ela tem um significado, né? Então a partir dos 2 anos ela já entra nesse mundo simbólico e aí vocês já conseguem avançar nessa situação, tá? Voltando aqui eu vou passar. Nós fizemos também aqui o estresse tóxico. Então, o estresse tóxico também é uma outra questão. Também quando você ali acaba o ambiente, a família, o próprio ambiente acaba intoxicando aquela criança. Ela não consegue diluir aquelas informações e acaba intoxicando ela daquela situação. Tá? Também essa é uma outra situação desse estresse tóxico, que ela não consegue diluir esse ambiente hostil, essa situação mais conflitiva, Também é um outro problema que se observa. Deixa eu passar essa parte do lactente. Então, quando a gente fala em desenvolvimento motor, então o desenvolvimento motor tem também no lactente, quando a gente fala em controle postural e coordenação óculo-motriz, óculo-motora, óculo-manual. E depois, em idade escolar, daí sim, o desenvolvimento motor ele vai para um lado, assim como o desenvolvimento cognitivo vai para o outro lado, assim como o desenvolvimento emocional, social, etc. Tá? Aqui as áreas do desenvolvimento, elementos da motricidade, que a gente não vai conseguir falar hoje, porque a gente fala de uma forma mais específica de cada uma delas, mas é só para vocês entenderem que dentro do desenvolvimento a gente pode trabalhar essas áreas dentro de um planejamento. Ela falou da
das crianças da natação. Dá para trabalhar de forma lúdica a motricidade fina na água? Dá. Então, ou através da respiração, em vários mecanismos, né, que você pode usar a respiração para trabalhar a ludicidade, encher um balão, tentar encher um balão debaixo d'água, tem várias tarefas que a criança... É. Não, aí você tem que, tem que mostrar que o lúdico é importante para a formação do indivíduo, e não adianta que ele não vai sair dali de um atleta já sem nadando e tal, é todo um processo, etapas, e isso envolve essa formação, o comportamento emocional, como eu falei, o comportamento espiritual, de se conhecer e tal. Então, a motricidade fina dá para trabalhar na água, assim como as outras áreas também, né? Assim como a coordenação global, dá para você brincar de atividades e correr dentro da água, atividades de um pegar o outro, mergulhar, fazer um circuito embaixo da água, de percepção espacial, de percepção temporal, a dança dentro da água, enfim, dá para fazer N atividades na água, né? Tanto para adulto como criança. Você não tem... Então, assim, nas áreas motoras nós temos temos os domínios e temos as áreas. As áreas seriam a área da coordenação, da percepção e da propriocepção. A percepção, ela envolve esse mecanismo de espaço e tempo. A propriocepção envolve o indivíduo, envolve a respiração, o conhecimento. A propriocepção trabalha muito quem é da dança, quem é da música, né? O pessoal que trabalha a dança, trabalha muito a propriocepção, que é trabalha o equilíbrio, trabalha a noção de espaço, trabalha o seu corpo, a expressão corporal, tal. Então essa área é bastante trabalhada. E aí, as outras áreas que eu não vou conseguir falar, porque são, aqui a gente começa a entrar mais nas áreas específicas de cada uma delas, e aí a gente não vai conseguir avançar, né? Deixo agora só a fase de perguntas, se alguém tem alguma pergunta. Até esse ponto que nós conversamos. Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado, Francisco, por toda essa apresentação. Segundo, pessoal, o nosso tempo ficou bem encurtado depois da primeira parte do dia. Então, vou abrir rapidinho 2 perguntas, tá? Para a gente encerrar esse período pelo mundo. Alguém? A Cláudia já vai começar. Bom dia, professor. O senhor mencionou ali alguns protocolos, né, e as diferenças deles, né, em cada tipo, cada situação que envolve o desenvolvimento motor das crianças. Alguns para detectar déficits. E a minha pergunta é, dentro do nosso universo, que é de formação esportiva, iniciação esportiva, existe algum protocolo que pode ser melhor aproveitado por nós, profissionais, para a gente poder detectar possíveis talentos, às vezes, fazendo uma aula numa determinada modalidade, sendo que ele seria melhor aproveitado em outra? É possível isso? Eu volto a falar, né?
Vocês podem utilizar, quem trabalha com criança, vou falar mais de criança, tá? Mas também a gente tem protocolo para a terceira idade. Mas vamos imaginar a criança. Você tem uma criança e ela iniciou a escolinha, outra já está fazendo ali nessa faixa etária de 3 até os 10 anos, você pode pensar assim, bom, ela corre, mas parece que ela tem até uma boa performance e tal. Mas eu quero saber se o desenvolvimento dela, motor, está dentro de uma adequação, né? Diríamos assim. Aí pode usar o protocolo de avaliação motora. Aí se quer trabalhar só algumas áreas específicas, o MABC, pode usar a EDM, que vai trabalhar essas 3 áreas, a área da percepção, propriocepção e percepção, da coordenação e as outras áreas. Mas para saber se algum problema motor não vai interferir no desempenho físico, tá? Vamos imaginar assim, ela tem um potencial, mas eu quero saber se o desenvolvimento dela nas 3 áreas está dentro do que a gente espera. Esse por um lado. Mas em geral, se você busca uma melhor performance, uma identificação de talentos, daí tem que partir não para a parte motora, sim para o desenvolvimento físico. Tá? Aí do desenvolvimento físico tem os testes, desde os mais clássicos, a partir dos 12 anos, teste de Cooper, até o vai e vem, que pode ser aplicado a partir dos 6 anos, no teste aeróbico, até o teste de flexibilidade, o banco de Wells, o sentar e alcançar, que é do ProESP, e aí outros testes que vocês já conhecem. E aí você sabe, o indivíduo saltou, só vamos imaginar a impulsão horizontal, saltou. Aí você tem uma média do grupo. Aí de repente um vai lá, salta 1 metro além da média. Então, pô, esse aí sai da curva, né? Então esse tem um potencial. Como a gente faz na faculdade, eu faço com os alunos da graduação, vai e vem. O vai e vem é um protocolo de potencial aeróbio, ele vai do 1 até o 20º. Ninguém chega, a média ali gira em torno do acadêmico, feminino menor, masculino maior. Mas gira em torno ali de 7, 8, um pouco menos, 4, 5. Aí, desde que eu aplico esse protocolo na graduação, eu tive um aluno que chegou até o estágio 14. Mas assim, saiu da curva, né? 1 ou 2. Durante anos, vários semestres foram avaliados. E já foi feito com atletas de triatlo, atletas que praticam Ironman e tal. Então, ali o máximo chegou a 15. Então, é difícil, né? Quando você tem assim uma curva, na curva de Gauss, você já sabe a média daquela população que você está trabalhando, se é sedentários, se são atletas, e aí dentro dos atletas você já sabe aonde mais ou menos eles vão atingir. E quando o indivíduo extrapola aquela média, aí você, esse aí de fato ele tem uma alta habilidade, né? Falando específico aí do vai e vem. Aí depois, ele se pergunta para ele, você vai, eu já, de fato, eu corro, faço alguma coisa, né? Já é jogador de futebol, alguma coisa assim, já foi atleta e tal. Então aí já tem uma relação, né? De causa e efeito. Acho que é isso aí. Bom, pessoal, nós passamos um pouco mais aqui. Eu vou pedir a Cláudia para entregar um brinde, um certificado do professor Francisco. Novamente, muito obrigado, professor.
nós teremos algumas pessoas vão participar de um curso com o professor durante os 3 próximos dias à tarde, né? E a gente terá o professor aqui ainda para a gente trocar algumas informações. Deixa eu só uma paradinha. Agradeço a presença de todos. Peço que o pessoal do curso básico segure 2 minutinhos aqui e nos vemos mais tarde ou amanhã. Gente, quem é da gerência de educação, hoje a gente tem um planejamento de live